Agora nós vamos falar sobre os tipos de vetores, as classificações que a gente pode ter quando trabalhamos com vetor. Então, com relação ao vetor oposto, nós já vimos anteriormente. Dado um vetor AB, o vetor oposto é o vetor que possui a mesma direção, porém sentido contrário. Esse vetor vai ser denotado por BA, com a setinha, então começando do B e terminando em A, ou eventualmente por menos AB. São as duas formas de denotar o meu vetor oposto. Caso a gente conheça o vetor apenas pelas coordenadas, por exemplo, as coordenadas do vetor são x e y, as coordenadas do vetor oposto são, naturalmente, as coordenadas opostas das coordenadas originais. Então, por exemplo, se nós temos um vetor que tem coordenadas 1 e menos 3, o seu vetor oposto, indicado por menos v, terá coordenadas menos 1 e 3. Então, a gente troca o sinal de todas as coordenadas do nosso vetor. Além do vetor oposto, então, com relação ao sentido, o vetor oposto é o vetor que tem o sentido contrário. Em algumas situações, nós estamos interessados em calcular o tamanho do vetor. Esse tamanho é chamado aqui de módulo do vetor. Então, módulo ou norma do vetor é o nome que nós damos ao comprimento do segmento orientado que gera esse vetor. A representação é essas duas barrinhas, então é a mesma notação que a gente usa para módulo de número. Portanto, a gente vai denotar o comprimento de um vetor como sendo módulo do V, módulo do AB, caso o vetor seja definido a partir de 2 pontos, ou então ainda com essa barra dupla que significa norma. O módulo de um vetor é um número, certo? Um número positivo, porque eu não posso ter comprimento negativo. Então, nós já vimos como calcular a distância entre 2 pontos, que representa o comprimento do segmento. Como que a gente fazia isso? A gente fazia a diferença das coordenadas ao quadrado. Então, caso o meu vetor V venha do conhecimento do ponto A e do ponto B, isto é, o meu vetor V é o vetor originado a partir do ponto A e do ponto B, cujas coordenadas são a diferença de B e A, o módulo desse vetor é a raiz quadrada da diferença dos x, da diferença dos y e da diferença dos z's, que é exatamente aquela fórmula de distância que nós vimos na aula quando falamos sobre coordenadas no plano e coordenadas no espaço. Caso a gente não conheça o ponto A e o ponto B que deram origem ao vetor, e simplesmente nós tivermos as coordenadas do vetor, aquela movimentação que a gente tem que fazer para criar a direção, o sentido e o comprimento, basta fazer as coordenadas desse vetor ao quadrado, o resultado dessa operação dentro da raiz vai resultar no módulo. A mesma coisa se eu tiver com um vetor com 3 coordenadas, um vetor no espaço, serão as 3 coordenadas ao quadrado, da mesma forma que a gente calcula a distância entre pontos, usando as 3 coordenadas ao quadrado. O módulo do meu vetor é o comprimento, então, desse segmento, que pode ser representado em qualquer lugar do plano ou do espaço. Quando esse vetor em particular tiver comprimento igual a 1, nós dizemos que estamos trabalhando com um vetor unitário, certo? Então, aqui eu tenho 4 exemplos de vetores unitários. E percebam que um vetor unitário não é um vetor que tem as entradas iguais a 1. É um vetor que tem comprimento igual a 1. Então, aqui eu tenho 4 exemplos de vetores unitários e eu vou verificar por que esse vetor, vocês podem verificar para cada um deles. Então, fica de exercício calcular o módulo de V. Eu vou calcular o módulo de U, que é esse segundo vetor. Como eu tenho as coordenadas, o módulo do vetor é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, raiz de 2 ao quadrado, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Usando aí os conhecimentos de matemática básica, eu chego que esse quadrado é 1/2, o segundo quadrado também é 1/2, 1/2 mais 1/2 é 1,
raiz de 1 é 1. Portanto, esse vetor U é um vetor com entradas que não são iguais a 1, porém é um vetor unitário, porque ele tem comprimento igual a 1. Então, fica de exercício para vocês verificarem que o comprimento desses 4 vetores, eu já fiz um, né? Faltam os outros 3, que o comprimento dos outros 3 vetores é de fato igual a 1. Então, fica de exercício para vocês. Qualquer dúvida, podem me escrever que a gente vai verificando se teve erro de cálculo, alguma coisa desse tipo. Então, faça a conta. Verifique que o módulo desses 4 vetores do enunciado são, de fato, vetores unitários, que eles são, de fato, vetores unitários. Bom, e o que acontece se esse meu vetor não tem comprimento? Se ele não tem comprimento, é porque eu estou trabalhando com um segmento nulo, aquele segmento que não tem comprimento, que o começo é igual ao fim, que a origem é a extremidade. O vetor nulo a gente vai indicar por esse 0 com a setinha. No plano, o vetor nulo tem coordenadas 0, 0, afinal não há deslocamento para gerar esse vetor nulo. E no espaço, ele tem coordenadas 0, 0, 0. Então, é muito importante que vocês anotem essas definições para que tenham ela em mãos quando forem fazer os exercícios. Vetor unitário, vetor nulo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre comparações entre vetores no plano e no espaço. Quando eu tenho mais do que um vetor, eu posso me perguntar se esses vetores são colineares. Colinearidade é equivalente a paralelismo. Então, eu digo que 2 vetores U e V são colineares ou paralelos se eles têm a mesma direção. Como que a gente verifica a direção? Se as retas suportes são paralelas ou coincidentes. Então, aqui no desenho eu tenho uma representação de 4 vetores que não são iguais, porque têm tamanhos diferentes, por exemplo, sem falar no sentido, mas que são paralelos, porque eles estão contidos, né? Eles são paralelos a retas que são paralelas, essas retas marcadas em azul mais claro. Quando eu tenho mais do que 2 vetores, eu posso me perguntar também se eles são coplanares. Coplanares significa que esses vetores pertencem ao mesmo plano. Esse conceito de coplanares, por enquanto, a gente não vai utilizar muito, porque para falar de coplanaridade, eu tenho que falar de espaço e tenho que falar de planos no espaço, certo? Porque no R2 só tem um plano, que é o próprio R2. Mas intuitivamente, coplanar significa que se você pegar esses vetores e colocar eles todos na mesma altura, digamos assim, você vai conseguir fazer todos os vetores caberem, ficarem encaixados no mesmo plano. Isso caracteriza vetores coplanares. Por exemplo, vou desenhar um que não é coplanar. Um vetor que tem um ponto nesse plano, mas que ele está saindo do plano. Então, ele não é coplanar comparado com esses 3 vetores azuis que estão desenhados aí. Como eu falei, o conceito de coplanaridade a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, mas por enquanto a gente pode pensar, se a gente conseguir encaixar os vetores em uma folha de papel, na mesma folha de papel, apenas movendo esses vetores sem alterar a direção, sentido e comprimento, eles são coplanares. Se por acaso eu não conseguir essa configuração e sempre tiver um vetorzinho que está saindo da folha de papel, é porque eu estou falando de vetores que não são coplanares. Então, 3 vetores podem não ser coplanares ou podem ser coplanares se eu conseguir encaixar esses 3 vetores na mesma folha de papel, sem dobrar ou sem cortar essa folha, certo? 2 vetores são sempre coplanares. Quaisquer 2 vetores são sempre coplanares. Isso porque, se eu tenho 2 vetores, por exemplo, no plano, eu sempre consigo ajeitá-los. Por exemplo, um vetor está assim, aqui. Eu posso vir aqui, colocar os 2 vetores começando no mesmo lugar, eu sempre posso mover o vetor de lugar, e eu posso, então, definir, criar
uma folha de papel que inclua esses dois vetores. Certo? Então, eu sempre consigo fazê-los encaixar na mesma folha de papel. Você pode fazer uma brincadeira mais ou menos assim. Pegue duas canetas, coloque uma começando no mesmo, coloque as duas começando na mesma extremidade e tente encaixá-las em uma folha de papel. Tente verificar que sempre existe uma folha de papel que consegue conter essas duas canetas ao mesmo tempo. Aqui eu vou desenhar assim, só para ficar paralelo a esses vetores e ilustrar, digamos assim, que eles estão contidos nesse plano. Além de vetores coplanares, os vetores em si são iguais se eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Mas muitas vezes verificar a direção e principalmente o sentido pode ser um pouquinho complicado. Então a gente pode usar as coordenadas dos vetores para verificar se eles são iguais. Se dois vetores têm as mesmas coordenadas, a mesma coordenada x e a mesma coordenada y, eles são vetores iguais. Eles vão ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Se eu estiver trabalhando com vetores no espaço, eu preciso que sejam iguais as coordenadas x, y e z também, certo? Então, vamos verificar aqui um exemplo. O exemplo diz que o vetor AB, com A igual a 1 e 3 e B igual a 3 e 2, é igual ao vetor com coordenadas 1 e 1. Então, vamos verificar. Vamos calcular as coordenadas do vetor AB para verificar se ele de fato tem as mesmas coordenadas do vetor U. Então, final menos inicial sempre, 2 e 3 menos 1 e 3, 2 menos 1, 1, 3 menos 3, 0. Sim, de fato, as coordenadas do vetor U são iguais às coordenadas do vetor B, portanto, AB é de fato igual ao vetor U. Então, você só renomeou ele de outra forma, mas eles têm as mesmas características de direção, sentido e comprimento. Para finalizar essas definições de tipos de vetores, a gente tem mais um conceito, que é o conceito de versor. O versor é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido de um determinado vetor que a gente começa inicialmente, nesse caso o vetor V, porém, ele é um vetor unitário. Então, o versor, ele pode ser interpretado da seguinte forma. Imagina que você tem um vetor V, certo? Que tem uma determinada direção e que tem um determinado sentido e que tem um determinado tamanho. Se eu consigo construir um vetor que tem a mesma direção, então que esteja numa reta paralela à que eu quero, que tenha o mesmo sentido e que tenha uma unidade de medida, de comprimento, esse vetor azul pode servir de régua de unidade de medida sobre o vetor azul escuro. Então, o versor é como se fosse uma escala, mas criada especificamente para essa direção do vetor V. Então, o versor ele pode ser usado como escala, ele pode ser usado como unidade de medida, mas não na horizontal, nem na vertical, na direção que você precisa medir o seu vetor V, certo? Então, essa é uma das aplicações do nosso vetor, do nosso versor, servir de unidade de medida para um determinado vetor V. Esse cara aqui eu chamaria de versor W. Como que a gente obtém esse vetorzinho que tem apenas uma unidade de medida? Bom, ele está relacionado com o vetor V. Então, ele tem que ter, por exemplo, se o meu vetor V tem coordenadas x e y, o meu versor também vai ter que ter coordenadas x e y. Porém, ele tem que ter apenas uma unidade de medida. Para a gente conseguir que ele tenha apenas uma unidade de medida, que ele tenha comprimento 1, nós dividimos o vetor V
pelo módulo do vetor v, como se fosse uma racionalização. Então, a gente divide pelo número que a gente quer para conseguir 1. Portanto, as coordenadas do versor vão ser a coordenada x dividido pelo módulo do meu vetor, a coordenada y dividido pelo módulo do vetor original. Se eu estou com o vetor no espaço, exatamente a mesma coisa. Coordenadas x, y, z serão divididas pelo módulo. As 3 coordenadas são divididas pelo módulo. Então, vamos fazer um exemplo para encerrar essa aula sobre classificação de vetores. Temos 2 pontos e o exercício pede para a gente calcular o versor do vetor AB. Então, a primeira coisa, a gente precisa calcular as coordenadas do vetor AB. B menos A, B é 1 e 2, A é 3, menos 1 e 3, menos 3 e 1, perdão. 1 menos 3 é 4 positivo, 2 menos 1 é 1. Portanto, o meu vetor tem 4 e 1 como coordenadas. Deixa eu conferir. 4 e 1. Certinho. Eu preciso calcular o módulo do meu vetor AB. Portanto, o módulo do AB vai ser a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, mais 1, 17. Então, o módulo do meu vetor AB é raiz de 17. Portanto, o meu versor W será AB dividido pelo módulo de AB. E percebam que o módulo de AB é um número, certo? Ele não é um par ordenado. Portanto, o meu versor terá coordenadas 4 e 1, 4 dividido por raiz de 17 e 1 dividido também por raiz de 17. Vou verificar que o módulo desse vetor W, de fato, tem uma unidade de medida. De fato, vamos verificar. Então, de fato, se eu calcular o módulo do vetor W, eu tenho, para calcular o módulo do vetor, raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, 17 ao quadrado mais 1 sobre raiz de 17, tudo isso ao quadrado. Desenvolvendo, eu terei 16 sobre 17, a raiz vai cortar, e 1 sobre 17. Como essas frações têm o mesmo denominador, portanto, para somar fica 17 sobre 17, 17 sobre 17 é 1, raiz de 1 é 1. Portanto, o W tem uma unidade de comprimento como módulo. Por que ele tem a mesma direção e o mesmo sentido? Porque as coordenadas são proporcionais às coordenadas do vetor original. A única diferença é que eu vou andar um pouco menos por conta dessa divisão pelo raiz de 17. Então, isso encerra a nossa aula de hoje. A nossa próxima aula é sobre operações envolvendo vetores. Até lá!